Pessoal, vou fazer uma análise aqui do S&P de longo prazo, utilizando alguns tipos de ferramentas que eu utilizo, formas de se analisar. Eu tenho várias maneiras de se observar o mercado, de interpretar qual é o movimento da retração, qual é a forma que o mercado vai se expandir. E, essa daqui que eu vou apresentar para vocês é uma das maneiras. Tá? Então eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, desse ticker do SPX, S&P Index CFD, tá? Só para vocês acompanharem. Gosto bastante dele, tem dados aqui desde 1871, tá? Então é um gráfico extremamente longo e bem interessante. Quando o mercado vem aqui, ó, na época de 1929, ele faz um grande pico, né? E depois ele faz um fundo em 1932, é a partir daqui que eu inicio o movimento de análise, tá? Se você pegar que esse aqui é um fundo importante dessa crise de 29, depois ele faz um teste nessa faixa, aqui quase nem chegou, mas depois ele tem outros dois testes no futuro, estabeleço que isso aqui é uma linha de tendência extremamente importante. Olhando para o pico em 1929, que teve a grande crise, eu vou estabelecer que aqui há um canal de alta, que o mercado está dentro dele aqui desde 1871. Então, antes mesmo de estabelecer, né, a origem desse canal, ele já apresentava-se nesse movimento. E é provável que ele ficará aqui pelo resto da vida. Este movimento, primeiramente, mostra longuíssimo prazo, o mercado sempre para cima, isso quase todo mundo já entende, há poucos que não compreendem que esse movimento de longo prazo é sempre para cima, é sempre para alta. Então, se você colocar dinheiro em qualquer momento, você vai sempre estar ganhando no longo prazo. O problema é você pegar, por exemplo, se você colocou dinheiro em 1929, você só vem empatar aqui em 1955. Isso que é um problema, é a questão do time, de quando você coloca. Esse é o ponto. Como que você quer anualizar o seu capital. Bom, dito isso, vamos lá para alguns movimentos. E o que, que eu enxergo? Eu enxergo utilizando os sistemas de alvo. Eu vou mostrar para vocês uma das formas que eu utilizo aqui de enxergar. O mercado, quando deu esse movimento aqui, dessa crise de 1929, ele estabeleceu um determinado padrão de formatação aqui, que fez com que o mercado chegasse nesse alvo que eu coloquei aqui, ó. Esse alvo aqui. Esse alvo foi atingido em 1973. A partir desse momento aqui, o mercado tende a formatar uma nova forma de... um novo ciclo se inicia, pela minha forma de se analisar o mercado. Bom, o mercado formata uma nova configuração, que ele já vem então enrolando aqui, né, muito próximo do alvo, ele já enrola, ele atinge o alvo aqui em 1972, formata esse novo, estabelece um novo alvo desse novo ciclo que o S&P passou e se estabeleceu de 1970 a 1975, onde ele vai bater o alvo depois em 1987, onde lá tem uma outra crise específica que acontece. Aqui então um novo alvo ocorre, surge. Com esse novo alvo surgindo aqui, um novo ciclo tende a se iniciar. Monta-se o padrão, estabelece o alvo. E o alvo é estabelecido e é atingido depois nos anos 2000, tá? Lá no ano 2000, que se eu não me engano aqui é a bolha .com. Feito esse formato, o mercado aqui demorou um bom tempo para formatar um novo perfil de um novo ciclo. Ele demorou muito tempo para se estabelecer esse novo ciclo. Mas ele finalizou e inicia um novo ciclo com o fundo macro em 2009. Ele tem uma nova crise em 2008, importante aqui. E ele vai e ele estabelece o alvo no ano
de 2020, onde vem a crise aqui da Covid, traz a Covid para o jogo. Então, na minha visão, esse movimento que inicia com essas crises de 2000 e 2008, se estabelece um ciclo, o alvo é batido na crise que acontece da Covid. Aqui, um novo padrão é montado. Esse novo padrão montado leva o mercado a um novo alvo, tá? Um novo alvo, que seria o alvo que acabou de ser atingido aqui, tá? Esse alvo que é atingido neste momento aqui. Quando estabelece, isso é uma coisa que acontece diferente do que aconteceu em outros ciclos, utilizando o meu movimento de análise. Normalmente, quando você observou aí nas análises que eu trouxe anterior, o mercado bate o alvo, e depois de bater o alvo, ele estabelece e monta uma configuração para um novo ciclo. E é interessante que o mercado montou a configuração um pouco antes de atingir o alvo, que seria esse alvo que eu coloquei lá da crise do Covid. A crise do Covid estabeleceu um novo ciclo, e esse ciclo finalizou quando o mercado atingiu o alvo nessa faixa aqui de preço que vai entre 7.040 até 7.500 mais ou menos. Feito isso, o mercado estabeleceu agora um novo ciclo. Acredito eu, que ele estruturou um novo ciclo, principalmente porque ele rompe aqui e está com força. Ao estabelecer esse novo ciclo, deixa eu apagar um pouco dessas imagens, esses riscos que eu fiz aqui. Com esse novo ciclo que ele estabelece, aqui colocado, ele estrutura novos alvos. O alvo mínimo que eu acredito, alvo que está na faixa aqui de 7.959 a 8.200. Mas esse não é o alvo mais importante para mim, tá? Esse alvo não é o alvo mais importante, porque todas as vezes na história o mercado atinge o alvo mais importante do ciclo, que neste momento seria em 8.687 a 8.927. Aqui seria o local aonde o mercado formataria um novo movimento, traria algum tipo de configuração específica que formataria, né, uma correção onde levaria a novos alvos. É isso que vem acontecendo na história desde 1870. O que acontece aqui que está mudando nos últimos tempos? Percebam que antes os movimentos cíclicos eles acabavam demorando muito tempo para atingir. Né? Quando você pega lá o primeiro ciclo, ele atinge muito tempo depois. Ele vai lá em 1929 atingiu 1975. Depois de 1975 ele atinge o alvo em 1987. 1987 forma a estrutura, mas nesse ponto até que demorou um bom tempo, lá nos anos 2000. Nos anos 2000 estabelece o movimento que leva para a crise do Covid. A crise do Covid estabelece o movimento que termina agora, terminou, em teoria, né, dentro desse movimento que eu estou colocando, em 2026. Em 2026 iniciou um novo ciclo, e que esse ciclo ele é tão pequeno, ele não conseguiu formatar uma configuração que estabeleça alvos muito longos, e que nesse momento colocaria para chegar nessa faixa de preço. Então, se você hoje observar o movimento, a formatação dessa configuração, estabelece hoje que muito provavelmente nós buscaríamos pelo menos o alvo de 8.687. Isso é uma das maneiras que eu utilizo para demonstrar, né, o mercado no longuíssimo prazo. O que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Isso aqui é um movimento, talvez chamaríamos um pouco de movimento fractal, porque ele acompanha configurações passadas. O que ele tem de diferente e que me leva um pouco de dúvida? Porque normalmente, historicamente, o mercado, quando atinge este alvo de ciclos anteriores, ele monta a configuração.
Ele vai montar a configuração só depois. E nessa situação aqui, o que aconteceu diferente é que ele montou a configuração antecipadamente a tocar o alvo. Então, isso é uma mudança importante que eu também tenho que observar aqui e também revalidar alguns pontos que eu tenho colocado, mas assim, eu tenho bastante confiança nesses movimentos, até porque eu valido eles também no curto prazo, em fractais de minutos, 15 minutos, 1 hora diária e tudo mais. Neste momento, o mercado então está olhando para essa formatação deste alvo lá de cima, que é o provável alvo deste movimento de ciclo que o mercado se estabeleceu aqui de outubro de 25 até agora março de 26. Uma nova configuração se estabeleceu e o mercado agora está expandindo. Observando este movimento aqui, eu acredito que seja um mais improvável que o mercado vá fazer um grande recuo neste momento. Isso utilizando esse movimento cíclico, essa estruturação cíclica que eu estou colocando. Eu tenho bastante dificuldade em observar nesse gráfico, com essa força de rompimento, que o mercado irá fazer uma correção por enquanto. Claro, o Price Action vai nos mostrar se essa estrutura aqui que eu estou colocando, ela invalida. Por que invalida? Porque o mercado efetivamente ele deveria ter batido o alvo e aí sim iniciar a correção, como aconteceu muito cravadamente falando, né? Foi muito nessas situações quando ele atinge o alvo. E aqui está uma grande diferença para esse momento do mercado. Esse momento de mercado, o mercado ele atinge o alvo e agora está em processo de rompimento. Vamos aguardar ver o que o mercado aí nos demonstra no longo prazo do S&P.